possibilite uma narrativa sobre as coisas, não é necessariamente uma conferência, mas uma narrativa sobre as pesquisas que as pessoas estão fazendo, está desenvolvendo, os problemas que têm encontrado. Foi interessante, por exemplo, hoje pela manhã, saber que o Gerard de Menil está há 40 anos debruçado sobre essa ideia. Então é um projeto de vida que ele está trabalhando, não é? Então a nossa ideia aqui seria exatamente, primeiro, deixar a professora Raquel fazer uma abertura, não é? E depois, conforme vai dando, a gente vai começando a participar e não precisa necessariamente estabelecer um esquema de inscrições, mas, né? Tá certo? Vamos tentar. E também eu proporia que a gente talvez fizesse uma sessão um pouco mais curta, não é? Não uma sessão de 1h30, como está previsto no horário, podemos fazer uma sessão um pouco mais curta, né? E o bom é que aqui nós temos professores, temos estudantes, temos pesquisadores, então, digamos, vamos iniciar pela sua fala, Raquel, tá certo? Eu quero dizer que para a gente é uma satisfação tê-la aqui dentro. A professora Raquel é uma professora extremamente dinâmica, trabalha na PUC de São Paulo, né? E está à frente de um programa, né, altamente qualificado nos padrões padrões duros da CAPES, né? Altamente qualificado, né? E isso isso também, digamos, fala de que ela se encontra num ambiente de pesquisa aqui também, porque a antropologia é um programa também muito forte aqui, a sociologia agora também está muito bem ranqueada, né? Mas essa questão não importa, o que importa realmente são os temas de pesquisa, e eu vou passar imediatamente a palavra para a nossa colega Raquel. É Raicheles? Raicheles, isso. Raicheles, isso mesmo, porque o CH eu sempre não sabia. A gente sempre complica mais, é como se escreve. E fora que você não conhece meu outro sobrenome, que eu nem vou falar. Então, eu queria começar... Tá ligado? Tá ligado? Tá. Queria começar agradecendo o Sadi pelo convite honroso, né? Cumprimentá-lo pela promoção dessa quarta versão, desse encontro tão importante, que já está na nossa agenda, não é? Importantíssimo, ainda mais nesses dias, né, sombrios que a gente vive, não é? Uma possibilidade de troca fundamental, não é? E dizer que, na verdade, eu não sabia muito bem, né, que espaço seria esse de discussão, não é? E acabei preparando algumas coisas, mas eu vou tentar realmente reduzir, colocar só algumas ideias gerais para provocar aí o nosso debate, né? Primeiro, eu queria falar do lugar que eu falo, não é? Eu coordeno na PUC de São Paulo, no programa de pós-graduação em serviço social, obrigada, um núcleo de pesquisa que tem o nome de trabalho e profissão, não é? E tem como objeto de trabalho, não é? Exatamente o trabalho do assistente social, né? Especialmente no campo das políticas públicas, que é, vamos dizer, a mediação privilegiada, né, de trabalho do assistente social, da assistente social, mais do que né? E a gente vem discutindo aquilo que a gente emprestou do tema
do professor Ricardo Antunes, né, que vem trabalhando aquilo que ele chama da nova morfologia do trabalho, não é, no capitalismo contemporâneo. E a gente, então, vem discutindo, vem pesquisando o que seria essa nova morfologia do trabalho, né, profissional, do trabalho de assistentes sociais, não é, nos seus vários espaços, né, ocupacionais, e articuladamente, não é, essa discussão às transformações, né, do mundo do trabalho hoje, não é, ou seja, não numa perspectiva endógena de analisar aquilo que, né, faz o assistente social, né. Nesse espaço, a gente então tem pesquisadores, não é, tem mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, não é, que vêm desenvolvendo pesquisas não só teóricas, mas empíricas, não é, sobre o processamento do trabalho, né, profissional nos vários espaços onde o assistente social se insere. Não só no âmbito geral da política social, mas nas várias políticas sociais, porque a gente parte do princípio que há algumas determinações gerais, né, comuns ao trabalho que o profissional exerce em qualquer um dos espaços, mas há algumas mediações particulares que precisam ser apreendidas, não é, através de pesquisas concretas, a partir do Marx, né, pesquisas concretas de situações concretas. Então, eu diria que, além disso, a minha própria pesquisa, a pesquisa que eu venho desenvolvendo também, não é, não só a minha pesquisa individual, mas a minha pesquisa em projetos coletivos, não é? Inclusive em redes de pesquisas nacional e latino-americana, sobre o trabalho do assistente social em algumas políticas específicas. Então, venho pesquisando especificamente o trabalho do assistente social na política de assistência social. Até vi que tinha um trabalho que foi apresentado hoje, né, numa das sessões. Foi o seu? Não. Olá. Política essa, não é, componente da Seguridade Social brasileira, né, como definida pela Constituição de 88, né. Então, enfim, essas ideias que eu vou trazer para vocês é parte, então, de um programa de pesquisa, não é, coletiva, né, e nesse processo a gente vocês vão perceber, a gente se beneficia muito, né, da produção de alguns autores, né, do campo, evidentemente, marxista, e clássicos e contemporâneos. E o Sadi, né, junto com o Ricardo Antunes, tem sido, né, um grande interlocutor, não é, uma grande referência que nos instiga, não é, nessas nossas reflexões, né. Então, eu queria começar colocando, até pela discussão que a gente teve hoje de manhã, não é? Retomando aqui uma colocação que o Sadi faz naquele texto seu da revista de Recursos Humanos, né? Quando você discute a questão do trabalho produtivo no serviço, a teoria do valor, né? Você coloca que nessa discussão, né, há duas grandes vertentes, né? Uma que pensa que a teoria do valor-trabalho não dá conta mais de explicar, né, os fenômenos contemporâneos do trabalho, né, e aí os teóricos do trabalho imaterial, enfim, não é? E há uma outra vertente, não é, que busca, a partir dessas referências, vamos dizer, reinterpretar, né, determinados processos, né, partindo da ideia de que Marx escreveu muitas coisas, previu muitas tendências, mas não deu conta, evidentemente, de todas as questões, né, que o trabalho, o mundo contemporâneo, capitalista, nos coloca, não é? Então, eu me coloco dentro dessa perspectiva, né, de partir dessas categorias da teoria social de Marx e, especialmente, da teoria do valor, para pensar, então,
O trabalho do serviço social, e evidentemente é do serviço social, mas a gente poderia estar falando de outras profissões dentro da divisão, né, sociotécnica do trabalho, e há muitas áreas que estão pensando isso hoje, não é? Quer dizer, a natureza do seu trabalho, que tipo de atividade é essa que a gente desenvolve, né, no trabalho profissional? É trabalho o que a gente faz, não é? Eu estava comentando agora, né, antes de entrar, que nós, né, como pesquisadores do trabalho, a gente discute muito, né, o trabalho, a classe trabalhadora, né, o trabalho desenvolvido, né, por segmentos da classe trabalhadora, mas é muito difícil, eu acho que é mais recente, a gente se colocar como sujeitos desse trabalho, entendendo que a atividade que a gente desempenha é trabalho, e tirando daí, né, todas as consequências, né, não só como trabalho concreto, não é, que atende, enfim, tem uma utilidade social, mas como trabalho abstrato, que de alguma forma, né, participa direta ou indiretamente dos circuitos, né, de mercantilização e de produção do valor, né. Então, é nessa perspectiva que a gente vem pesquisando, trabalhando, não é, orientando os nossos alunos, não é, porque desde pelo menos os anos 80, década de 1980, o serviço social brasileiro ele vem se apropriando, não é, da obra de Marx e da tradição marxista para se pensar, não é, como se pensar enquanto atividade, enquanto trabalho, pensar, não é, elaborar uma análise crítica do significado da profissão no processo de produção e reprodução das relações capitalistas, não é? Atividade que se insere na divisão social, técnica e eu acrescentaria e sexual do trabalho, né, que é uma dimensão que a gente precisa apropriar mais, entendendo essa atividade como uma especialização do trabalho coletivo e reconhecendo, portanto, o assistente social como um trabalhador assalariado, portanto, sujeito às determinações, as mesmas determinações, né, gerais, né, que constrangem o trabalho assalariado, né, de maneira geral, com as particularidades, né, de uma dimensão profissional desse trabalho, né. Então, é uma concepção que tem no trabalho o seu núcleo central, não é? E entendendo que, embora o serviço social tenha sido regulamentado como profissão liberal no Brasil, não é? Na verdade, e por isso ele conta com um conjunto de estatutos, né, legais, de reconhecimento da profissão, de regulação, de um código de ética, de um conjunto de valores, não é? De um conjunto de credenciais, né, acadêmicas, formação, qualificado, universitária, etc., não é? O que dá ao profissional uma relativa autonomia, né, técnica, né, metodológica, teórica, não é? O que a gente vê, na verdade, não é que, na prática, a atividade, o trabalho do assistente social se realiza mediante a compra e venda dessa força de trabalho, não é? Como trabalho assalariado, ou seja, embora tenha sido regulamentado como profissão liberal, na prática é um trabalho que se institucionalizou, né, na relação com instituições, né, públicas e privadas, o que, a partir daí, estabelece uma tensão, não é, indissociável, né, entre o projeto profissional, um projeto coletivo que a gente vem formulando desde os anos 80, um projeto que se pretende crítico, um projeto que tem como norte, né, uma crítica à sociabilidade capitalista, não é? Mas essa tensão que se coloca entre esse projeto e o trabalho alienado, né, como é próprio do trabalho assalariado, não é? A gente sabe, então, a gente parte dessa elaboração, discutindo que, nessa inserção institucional,
o assistente social trabalha, né, num espaço em relação ao qual ele não tem controle, né, sobre os meios e sobre os processos de trabalho nos quais ele se insere, ou seja, quem define, né, essas condições, né, de trabalho, seja jornada, seja salário, seja intensidade, carga, não é? Controle do trabalho, é o empregador, e que, no caso, né, predominantemente é o Estado, não é? E o Estado, enfim, nessas três esferas, não é? Mais no âmbito municipal, onde, de fato, se implementam, né, as políticas sociais, os serviços sociais públicos, etc. Não é? Então, essa é a primeira questão que a gente coloca como um problema, não é? Uma profissão regulamentada segundo, né, os estatutos de uma profissão liberal, mas ao mesmo tempo que se realiza como trabalho, né, assalariado, e nesse sentido, como qualquer trabalho, né, troca, não é, vende, né, a sua força de trabalho em troca de um salário, não é? Só que o contratante majoritário, isso não significa que os assistentes sociais também não trabalhem, né, no âmbito privado, em empresas, em ONGs, etc., mas predominantemente, né, em instituições públicas, portanto, né, o seu contratante é o Estado, né, o Estado e as organizações, né, do aparelho de Estado. Então, a primeira questão que o primeiro desafio é esse: articular duas dimensões, né, dois campos temáticos, dois campos de pesquisa, que, por exemplo, a sociologia separou em dois campos, né, em duas áreas de conhecimento que, salvo o melhor juízo, pouco se conectam, que é a sociologia do trabalho e a sociologia das profissões, não é? Com referências, né, absolutamente distintas e muitas vezes até conflitantes, antagônicas, né, no conhecimento que vão produzindo. Então, sobrou para nós enfrentar essa questão. Então, esse é o primeiro desafio, ou seja, conectar esses campos, não é? Como discutir, né, a questão da autonomia relativa, como discutir as características da profissionalidade de uma área disciplinar, e aí a gente poderia estar discutindo isso em relação a outras profissões, não é? Assalariadas, não é? Que tem no Estado, né, o seu empregador privilegiado. Nesse sentido, é que a gente começou a discutir, né, e a gente se beneficiar das formulações, das discussões, do debate contemporâneo sobre essa área, né, ou essa característica do trabalho no campo dos serviços, não é? E essa, então, é uma chave, não é, que a gente está perseguindo para discutir a natureza dessa atividade, né, que os assistentes sociais, mas também sociólogos, administradores, pedagogos, psicólogos, enfim, a gente poderia fazer essa discussão para outras profissões, né, que é o campo por excelência onde as profissões, né, atuam, né, profissões que, como serviço social, se caracterizam pela prestação de serviços sociais no âmbito das políticas públicas, não é? E aí a gente começou a discutir, afinal, o que é serviço, né? E aí retomamos, não é? Nos beneficiamos de uma discussão clássica, fomos lá buscar no Marx, né, o que ele define como serviços, não é? Passamos por autores, hoje até alguém lembrou, do Braverman, não é? Do Off, do Chico de Oliveira, do Dal Rosso, né? Do Ricardo Antunes, não é? Que vem chamando atenção para esse crescimento, não é? Desse campo, né? Que é os serviços, né? Que classicamente, né, correspondia a uma divisão dos departamentos, né,
o Clark fazia aquela divisão primário, secundário, terciário, então os serviços, né, identificados como setor terciário, e que esses autores, não é, vêm desconstruindo um pouco essa divisão, essa segmentação. Está aqui um deles, né, do meu lado, que diz, não, olha, e o Ricardo Antunes, especialmente, ele já vem discutindo isso, mas nesse último livro dele, A Servidão Voluntária, não é servidão voluntária, é do Hayek, não. O privilégio da servidão. Eu sei que tinha servidão no meio. Exatamente discutido, ou seja, a servidão, hoje, a luta pelo trabalho alienado, o trabalho explorado, hoje se torna um privilégio. É nessa perspectiva que o Ricardo vem trabalhando, né? E aí, todos, né, esses autores vêm dizendo da grande expansão do trabalho em serviços, a redução do trabalho na indústria, não é? A expansão desse trabalho, que, a rigor, a gente não poderia dizer que seja um setor, embora a gente use esse termo, e às vezes a gente usa, mas eu proponho que a gente use entre aspas, porque esse não é um setor, né, é esse tipo de trabalho, não é, no campo dos serviços, ou da prestação de serviços, ou daquilo que predominantemente caracteriza esse trabalho, que é a produção de um trabalho não material, em tese, não é, trabalho imaterial, não é, ele pode se dar em qualquer área de atividade econômica. Ele não é um setor, ele pode acontecer no trabalho produtivo, no trabalho da agricultura, né? Enfim, né? Ele não é um setor separado, como seria o terciário, em função da grande interpenetração que hoje existe, né, na atividade, né, do trabalho e nos serviços em especial, entre produção e serviços, tanto que a gente fala produção de serviços, parece um contrassenso, não é? Entre trabalho material e imaterial, não é? Enfim, coisas que a gente achava que estavam segmentadas, separadas, hoje se interpenetram, não é? A ponto de o Ricardo, por exemplo, dizer que há, né, ele trabalha com a ideia de um proletariado dos serviços, né, dada a intensa proletarização, né, do trabalho em serviços e a intensa expansão desse trabalho que, vamos dizer, reduz o trabalho industrial fabril, né, amplia enormemente essa atividade de serviços que acontece em todos os lugares, né, em que se realiza o trabalho, né, e, ao mesmo tempo, reduz, né, o trabalho vivo, amplia o trabalho morto, em função da grande incorporação das tecnologias, né, de comunicação e de informação, não é, nesse âmbito do trabalho. Há vários estudos, né, vocês sabem, sobre, por exemplo, o trabalho no âmbito do telemarketing, não é, dos call centers, não é, do trabalho que incorpora, não é, o trabalho imaterial, o trabalho da informação, não é, enfim, e evidentemente com, né, a mundialização financeira, ou seja, essa etapa, não é, de que o capital não tem fronteiras, não é, ele vai, né, buscar, né, possibilidades de acumulação onde, né, isso se colocar, não é? Isso acaba, né, assumindo uma proporção muito grande de trabalhadores assalariados nesse campo dos serviços, né? Bom, a questão é que qual é o grande desafio para nós, né? É que, se a gente for colocar desde Marx, né, como ele discute a questão dos serviços, quer dizer, em tese, para o Marx, o trabalho em serviços é um trabalho improdutivo. E o Estado, né, não é uma instância que visa, como uma empresa capitalista, a produção de valor, não é? Ou de mais-valia, não é?
A não ser no caso, né, dele, Estado, ser empresário, né, no caso das empresas estatais, não é? Então, em tese, as relações de trabalho no setor público não são relações propriamente capitalistas, não é? Entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Há, né, uma relação entre funcionários, governos, governantes e dirigentes, não é? Em vez de uma relação propriamente capitalista, né? Mas e o Marx vai desenvolver isso no Capital, né? No capítulo 6º, né? E aí vai gerar uma grande discussão, né? Ou seja, já lá, né, e o Sadi coloca isso, quer dizer, já no Capital, já no século XIX, né, o Marx já vai dizer que, na verdade, em tese, né, o trabalho, o trabalho no serviço é improdutivo, o trabalho no Estado não gera valor, mas ele vai dizer, bom, mas, ao mesmo tempo, o mesmo trabalho pode ser, né, desenvolvido, né, como trabalho produtivo ou improdutivo. Ele vai dar aqueles clássicos exemplos, não é? Da cantora, né, do mestre-escola. É a mesma aula, né, que o professor dá. Ele não dá uma aula diferente, uma aula em que ele reúne, aqui entre nós estamos conversando, não é? E uma aula que ele dá numa empresa de educação, contratado pelo capitalista, que vai, né, querer, né, que vai ter como objetivo, né, de lucro, né, aquela relação de trabalho assalariado, né. Bem, tudo isso a gente foi levantando, não é, para dizer e retomar, inclusive, a própria discussão de trabalho em Marx. Então, talvez valha a pena só pontuar rapidamente. A gente foi se apropriando de uma discussão, não é, primeiro, para discutir serviço, o que é trabalho para Marx. E aí a gente foi vendo que há muita, eu diria, equívoco ou distorção, até na concepção de trabalho. Porque há muitos que interpretam que, para Marx, o trabalho é sempre a produção de mercadorias materiais, então, definem trabalho a partir da materialidade, né, do trabalho, que o trabalho é aquele que se desenvolve no chão da fábrica, não é? Sem perceber que a visão de trabalho do Marx é muito mais ampla, não é? No sentido de que indústria, para Marx, não é sinônimo de fábrica, não é? Mas é sinônimo de todo aquele tipo de atividade organizado na forma empresarial, ou seja, o que interessa para o Marx é a forma do trabalho, são as relações sociais, né, que ele estabelece, não o seu conteúdo, não a sua qualidade em si, não é? Trabalho abstrato. Enfim, a gente foi colocando todas essas questões para discutir, então, como que a gente poderia fazer essa discussão em relação ao trabalho no campo dos serviços e mais dos serviços no âmbito estatal, que coloca, né, uma dificuldade adicional. Tudo bem? Bom, esses teóricos aqui, toda vez que, inclusive, eu discuto com o Ricardo Antunes, ele diz, bom, a gente discute serviços no âmbito privado, no âmbito da produção, né? Agora, no âmbito do Estado, não é a nossa... Isso eu deixo para vocês, né? Então, esse que é o grande desafio, né? E, bom, como é que a gente está lidando com isso? Eu vou realmente passar mais rápido. Tem uma discussão muito forte no serviço social, em algumas universidades, por exemplo, grupos de pesquisa na UERJ, né, coordenados pela Elaine Bering, e também um professor aqui, Vilásio Salvador, aqui da UNB, que tem discutido a questão do fundo público, não é? E a relação do fundo público e as políticas sociais, né? Então, aquilo que, vamos dizer, lá nos anos 80, né, o Chico de Oliveira, Francisco de Oliveira, que foi talvez no Brasil, né,
uma das grandes referências na discussão dos serviços, do fundo público, assim, meio precocemente, né, nos anos 80, ele partiu de uma ideia de que o fundo público, confirmando um pouco essa questão de que o Estado não é produtor de mais-valia, que o trabalho no Estado é improdutivo, ele partiu da ideia de que o fundo público é um antivalor, né? Ou seja, a ideia de que o Estado capitalista, né, não é o Estado produtor, enfim, de mercadorias e de mais-valor, não é? E que o fundo público é um mix, né, uma mistura dialética que coloca na mesma unidade uma razão pública, sociopolítica e uma razão privada. E ele vai dizer, não é, que o fundo público serve tanto, né, para financiar a acumulação, quanto para reproduzir a força de trabalho, né, em termos das suas necessidades de reprodução social, né. E ele vai tirar essa ideia, não é, exatamente dessa discussão de que, então, o fundo público na verdade, não é, né, um espaço de criação de valor, mas sim de antivalor, né. Essa discussão mais contemporânea, no serviço social e fora dela, está retomando a discussão do fundo público, vai dizer o seguinte, vai discordar, né, vai concordar com o Chico de Oliveira em muitas coisas, porque ele é genial, ele é nosso mestre, né, sem dúvida. Mas, nessa questão do antivalor, vai dizer que o Chico, quando criou essa ideia, ele criou a partir da análise de um contexto muito específico, historicamente datado, que é exatamente a emergência do estado de bem-estar social, pós-Segunda Guerra, do welfare, né, e de todas as instituições, né, que sustentam o estado de bem-estar social. As políticas, né, redistributivas, o salário-desemprego, né, aquilo que se chamava lá de pleno emprego, enfim, um conjunto de benefícios, não é, que vieram dessa experiência histórica, não é, datada, né, desse período, que cria, então, um padrão de financiamento público, não é, que, vamos dizer, servia para a acumulação do capital, claro, porque a gente continua falando de capitalismo, de Estado burguês, capitalista, mas com uma grande parte do fundo público investido, né, na reprodução social, nos, né, direitos, benefícios, claro que tem a ver com a luta, não é, com os sindicatos fortes, com, né, os sindicatos, com a social-democracia, né, europeia, tudo isso, né. E aí essas colegas vão dizer que isso não se aplica mais, né, para o capitalismo atual, não é? Porque o fundo público, exatamente, não é? Primeiro que esse pacto que viabilizou o welfare ruiu, não é? Estamos diante da crise exatamente desse modelo, não é? E que no atual estágio isso não se aplica porque o fundo público hoje é um espaço de disputa, não é? Dos capitais, né, do capitalismo, do capital, e especialmente do capital financeiro, rentista financeiro, não é? Não só, mas principalmente, e que ele hoje serve muito mais para financiar a acumulação, né, financiar o capital, do que propriamente o trabalho, né? Ao contrário, ele está reduzindo, ele está recuando, né, no financiamento do trabalho e está favorecendo muito mais os interesses do capital. Então, há toda uma discussão em torno disso. E aí se discute como é formado o fundo público, do que ele é composto, não é? E aí é uma discussão complicada, não é, que a gente está começando a fazer, que é dizer o seguinte: o fundo público é formado, como a gente entende de maneira geral, a partir das contribuições, dos impostos, das taxas, não é, que todos nós pagamos, não é, trabalhadores e capitalistas, não é? E só que esses pesquisadores vão dizer, olha, mas o fundo público não é só isso, né? Ele também é formado por parte do trabalho excedente, né, extraído dos salários, né, e da tributação
que os trabalhadores principalmente pagam, né, em cima do consumo, né, direto e indiretamente em cima do consumo, muito mais do que paga o capitalista, né, as grandes fortunas, etc. Não é? Então, eles têm levantado essa questão, não é, que o fundo público também se compõe, né, de uma parte do trabalho socialmente necessário, ou seja, uma parte do salário do trabalhador, né, que é repassado, né, seja através da extração da mais-valia, já que o capitalista, quando paga seus impostos, ele paga, né, a partir da mais-valia que ele retira do trabalho assalariado, e mais aquilo que os trabalhadores pagam, todos nós, mas mais os assalariados, os trabalhadores, em cima do consumo, da tributação regressiva, não é, que temos, né, na economia brasileira. Bom, isso tudo está fazendo a gente repensar, enfim, o que é esse espaço estatal. Podemos continuar dizendo que o Estado, né, que o trabalho no Estado é improdutivo? É essa que é a questão. E esse é o nó da nossa pesquisa, da nossa discussão, né? Então, o trabalho nesse campo ficou muito mais complexo para nós, né? E essa questão de ser, em princípio, improdutivo, está, para nós, hoje, colocando uma interrogação. E, para isso, a gente tem incentivado, não é, inclusive nossos alunos, de fazer pesquisas, né? Pesquisas, por exemplo, se a gente for pegar, só como exemplo, né, algumas políticas sociais de grande visibilidade nos governos Lula, não é? Minha Casa Minha Vida, Programa Bolsa Família, né? O que a gente vai ver? A gente vai ver um nexo, uma articulação muito forte, muito clara, não é, entre essas políticas, não é, e os processos, os canais, né, os circuitos por onde passa, não é, o sistema financeiro, por exemplo, não é, ou os interesses privados, não é. Minha Casa Minha Vida, com subsídios públicos, né, os grandes empresas, empreiteiros, estão construindo a baixo custo, etc., subsidiados pelos fundos públicos. Não é? O programa Bolsa Família, ele estimula, né, quer dizer, ele repassa um valor que vem do fundo público, que vem do Fundo Nacional de Assistência Social, que vai para a Caixa Econômica Federal, que paga, né, mediante um cartão, né? Então, alguns autores têm se referido a uma política social monetarizada, né, nesse sentido, né? E a Caixa Econômica, mesmo sendo um banco estatal, é um banco que funciona dentro da mesma lógica do sistema financeiro, não é? Cobrando taxas, lucros, etc., estimulando empréstimos, né, consignados, não é? Então, hoje, esse é um problema, não é? O trabalhador está, como é que fala? É o grande devedor, né? Ele tem um problema de... Tem um termo que eu esqueci, mas ele é isso, ele foi estimulado, né, a comprar, né, ser cidadão consumidor, e agora tem um problema de endividamento muito forte, não é? E aí o Estado está implantando, por exemplo, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, programas de educação orçamentária, educação financeira, para ensinar, né, a família trabalhadora a poupar, né, e poder pagar, né, suas dívidas. Bom, aí tem uma grande discussão, né, e então isso de um lado, né, a questão de quem financia as políticas sociais, como elas são financiadas, não é, e essa ideia de que o Estado, né, não é, né, um produtor, né, ele não se apropria da mais-valia, não é, e que todos contribuem com as taxas, impostos da mesma forma, não é, o que não é verdade. Então, de um lado, é repensar
essa ideia do que é o fundo público, que não é apenas uma questão técnica, uma peça orçamentária, mas é um espaço de luta de classes, né? Um espaço de disputa de interesses, né? De segmentos muito fortes, né? Do capital e, evidentemente, do trabalho, e que nessa conjuntura que a gente está, né? O trabalho está perdendo nessa disputa, né? E do outro lado, para terminar mesmo, né, essa primeira colocação, né, a gente vê a nova morfologia do trabalho, né, do serviço social, que a gente poderia, como eu disse, estender para outras atividades, né, de trabalho assalariado, não é? Que a gente, inclusive, uma parte dessa nossa produção a gente publicou nesse livro esse ano, e eu vou deixar aqui com o Sadi, né, ele vai ver que ele está muito presente aqui, né. Do outro lado, a gente começa, a outra ponta dessa discussão é pensar o profissional como um trabalhador assalariado, ou seja, pensar que se a gente está trabalhando com categorias da teoria do valor, trabalho, no serviço social, a gente, por isso que eu fiz aquela fala inicial, as minhas companheiras depois podem dizer, historicamente, a gente sempre justifica a nossa atividade pela utilidade social dela, né? Porque ela atende necessidades sociais reais, não é? De parcelas da classe trabalhadora, especialmente parcelas mais subalternizadas, não é, da classe trabalhadora. Portanto, o nosso trabalho é um trabalho útil, né? Então, a gente sempre reforçou essa ideia da dimensão concreta do trabalho como trabalho concreto. E a gente não tirou daí todas as consequências de que, se é trabalho, na perspectiva do Marx, não é? Ele tem um sujeito vivo desse trabalho, não é? Ele precisa de meios, ele precisa de matéria-prima, não é? Lá o capítulo 5º, não sei o quê, não é? Então vamos tirar todas as consequências. Como é que, né, se expressa a dimensão abstrata desse trabalho, já que o capitalismo, não é, o que ele faz, né, o que ele procura fazer é exatamente tornar, né, com todos os trabalhos, né, inserir, né, todas as atividades assalariadas no âmbito do trabalho abstrato, né? E então é um pouco por aí que a gente também vem discutindo. A gente vem levantando, por exemplo, são muitas pesquisas que colocam as condições de trabalho dos assistentes sociais, não é? A gente poderia falar de vários profissionais, porque no Estado a gente está falando com categorias mais genéricas, não é? Não são salários específicos de cada profissão, né? Em geral, você está trabalhando com ou concursados, né? Portanto, dentro das regras do funcionalismo público, em extinção, eu diria, né? Dadas as contrarreformas desse governo ilegítimo, mais o que pode vir, né, com todas as terceirizações, reforma trabalhista, PEC do fim do mundo, etc., não é? Então, esse é um estatuto que parece que, né, tende a desaparecer, e o que a gente vê, né, no âmbito do Estado, não é um conjunto de trabalhadores que exercem as mesmas atividades em estatutos diferentes. Então, cresce enormemente o trabalho terceirizado no âmbito do Estado, né, o trabalho contratado e o trabalho clássico do funcionalismo público tende, né, e aí as pesquisas vão mostrar nessa área, enfim, mas de maneira geral tende a se comprimir, né. Então, hoje a gente tem um outro quadro na administração pública, não é? Não tem mais a figura, e talvez, né, menos, né, no tempo, a figura clássica do servidor público, não é? Você tem um conjunto de trabalhadores precarizados, ainda um grupo estatutário, mas, né, dentro dessa perspectiva. O fato de ser estatutário também não implica que não seja um trabalho precarizado, não é? Em função das suas condições de trabalho, condições técnicas, materiais extremamente precarizadas, não é? E um trabalho cada vez mais
subordinado a metas, a regras, um pouco, que eu concordo nesse ponto com o professor Gerardo, que é uma ideologia do gerencialismo dentro do Estado, né, das formas de gestão e controle do trabalho no Estado. Uma ideologia em que as metas, a produtividade do trabalho não é algo só do mundo privado, mas ele está dentro da lógica, da racionalidade de gestão, né, do Estado, né, em todas as suas esferas. Então, são essas as questões que nos desafiam, né, e a gente não quer fazer transposições mecânicas, não é, de transpor a análise, né, dos serviços, né, no âmbito privado sem mediações para, né, a esfera pública, estatal. A gente precisa fazer mediações. E a gente está buscando, então, essas categorias mediadoras para tentar entender, né, essa lógica do trabalho em serviços, especialmente públicos, né, nesse momento, né, do capitalismo que a gente vive no Brasil. É um pouco por aí que a gente está trabalhando. Muito bem. A pesquisa que me impressionou muito, eu fiquei vendo, né, você falando aí, na senhora falando da pesquisa. Você, então, desculpa, você. E vendo os caminhos da pesquisa, né, e ela dentro do serviço social, e essa preocupação, e o cuidado, passo a passo, né, de estar construindo, né, essas mediações, né, e como que é um processo né, difícil e longo. Então, assim, eu achei muito bonito, né? Além, tanta essa preocupação da pesquisa, né? Que assim a gente conseguiu visualizar esse cuidado e essa busca constante, né? E ela né, com um grupo, né, grande de pessoas participando, não só dentro da PUC, mas um grupo, né, em outras instituições também discutindo e tentando, né, discutir coletivamente. Como que ela vem no momento realmente de transformação dos processos de trabalho, né, da classe trabalhadora e a particularidade onde o serviço social se insere, né, e o serviço social com a sua particularidade, mas que com certeza se insere nas mesmas condições que outras, né, profissões também dentro do governo do Estado. Então, assim, eu fiquei muito feliz, queria dar os parabéns, e assim, depois fiquei muito curiosa com o livro, depois fala o nome do livro. A nova morfologia do trabalho no serviço social. Então, depois nós vamos trocar. Eu até andei produzindo alguma coisa, né, sobretudo a teoria do antivalor, né, fiz um estudo recentemente e discutindo o fundo público, mas eu estou aqui meio com vergonha de falar. Também eu acho que não é o momento do que eu cheguei de aproximação minha em relação aos estudos do fundo público, não é o momento, e também estou bem com vergonha, porque eu sou uma gotinha. Tá? Mas assim, a gente tem condições de estar contribuindo também nessa discussão. Tá? Muito bom. Sim, quem mais? Sabe por quê, Raquel? O que eu acho muito interessante do grupo dela é exatamente o trabalho de grupo que vocês levam para a pesquisa. Sabe? Digamos, tem redes que articulam vários programas, sabe, quase que redes nacionais ou internacionais. Então, eu não sei se você poderia falar um pouco para a gente, porque isso é uma coisa, né, você não tocou nada sobre isso até agora, mas me parece que essa ideia de redes, e como é que vocês conseguem ativar, por exemplo, quem conhece bem o departamento de sociologia, que nós somos nós para nós mesmos. Esse é um grande desafio. O que a gente tem feito,
Por exemplo, tem uma professora importante no serviço social, Maria Zanira, da Federal do Maranhão, que é nossa muito companheira de trabalho nesses trabalhos coletivos, né? Ela disse há algum tempo, e ela sempre repete, ela falou, nesses meus últimos anos, e ela já é uma professora quase aposentada, enfim, na Federal, mas está na pós-graduação, só como pesquisadora, eu nunca mais, ela tem uma produção muito grande, né, mas, sei lá, nessas últimas décadas, eu nunca mais publiquei nada sozinha. Todos os meus livros, todas as minhas pesquisas são de equipe, são de projetos coletivos. E isso é uma riqueza, não é muito grande, né? Porque o trabalho, a gente sabe, o trabalho intelectual é muito solitário, né? E você precisa de interlocução, você precisa, né, do outro, né, da outra área, não é? E dessa construção mesmo. O que a gente tem feito, assim, a gente tem aproveitado as possibilidades que, enfim, o sistema de pós-graduação oferece. Então, por exemplo, PROCAD, né? Algumas dessas nossas pesquisas, inclusive essa que eu estou citando, feita com a Maria Zanira, da Federal do Maranhão, que a gente publicou um livro sobre a política de assistência social nacional, uma avaliação, foi um PROCAD, né? E um PROCAD que junta, vocês sabem, né, um programa de cooperação acadêmica da CAPES, que junta várias universidades, vários programas, não é? E associados, e financia, né? Não financia, evidentemente, salário, né, mas financia missões de pesquisa, financia trabalho de campo, trabalho empírico, né? Todos aqueles, dependendo do orçamento que você faz. Então, a gente tem aproveitado, agora faz tempo que não sai edital nesse governo agora, e sei lá, que vai ser com a pesquisa na área de ciências humanas, com, né, esse coiso aqui falando que, né, vai acabar com o ativismo, vai acabar com pesquisa em ciências humanas, ciências sociais, muito para que financiar tanta pesquisa, enfim, então temos que ficar atentos, né? Mas a gente tem aproveitado isso. Também temos aproveitado uma modalidade que teve uma época, a CAPES não ofereceu mais, que ele chama de PROCAD casadinho, que é sempre os editais, né, que você se submete, você apresenta o projeto, né, a proposta, e é a associação entre programas consolidados, o que a CAPES considera consolidados, né, programas bem avaliados, né, e programas em processo de consolidação. Então, eles apoiam essa associação, apoiaram um deles, ele não teve mais esse edital. Então, a gente se associou também, como a gente é programa de excelência, tal, com programas que estavam em processo de consolidação, em função, inclusive, dessa experiência no PROCAD, conseguiram aprovar o doutorado, né, eram programas que só tinham mestrado, e alavancar, né, o programa. Além disso, é um espaço de qualificação acadêmica, né, de formação de pesquisadores, porque participam mestrandos, doutorandos, né, pesquisadores desses programas. Então, são equipes que fazem uma pesquisa. Por exemplo, essa da avaliação do Sistema Único de Assistência Social no Brasil é uma pesquisa nacional de grande envergadura, em 7 estados, em não sei quantos municípios, não é? Mas a gente, né, conseguiu esse financiamento. Também a gente participa de algumas redes, né, redes de pesquisa nacionais e tal. E agora, por exemplo, a gente está com uma pesquisa, mas também é a mesma coisa, é buscar associar várias fontes de financiamento, né, para uma pesquisa latino-americana que a gente está fazendo sobre a reconceituação do serviço social no Brasil, coordenada pela professora Marilda Yamamoto. É uma pesquisa enorme que junta 8 universidades brasileiras, mais universidades da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do Chile, e mais pesquisas, Portugal, né?
Então, grande, como? Associando várias... Tem financiamento do Universal, do CNPq, da Edital Universal, tem financiamento da própria universidade associada, né, que está bancando, enfim. Então, é isso. O problema é esse, é que a gente tem que ir atrás de financiamento. Você sabe muito bem, não preciso ensinar o Padre Nosso aqui, né? Como que você faz esse encontro aqui? Não é? Tem que fazer projeto, tem que ir atrás, não é? E tem que ter recursos, né? Mas, e brigar na própria universidade, né? A gente também... Por exemplo, esse livro, a gente entrou num edital da PUC. A PUC tem lá né? Cada semestre ela abre um edital para financiar várias produções, né? Financiar a pesquisa. E aí a gente entrou... no financiamento de uma coletânea, de um livro, né? Fomos na editora e falamos, ó, a gente só tem isso. Topa? Né? A gente tinha R$5.000, e aí falamos, olha, a gente acha que esse tema é importante, né? Ele vai ter, né, demanda e tal, mas a gente teve esse financiamento. Vocês topam colocar o resto? E negociamos, eles publicaram. Então, é um pouco assim, né? Mas é muito importante, não só para a gente, né, mas principalmente para os jovens pesquisadores, né? Por exemplo, a gente procura também trazer iniciação científica, não é? E é assim, é um aprendizado, é uma coisa assim, muito impressionante, né? O significado que tem, né, para os mestrandos, doutorandos, participarem do debate junto com... Misturar professores, né, de referência com gente que está começando, com pós-doutorandos, enfim, realmente é uma experiência muito rica, mas é muito trabalhosa, né? E se o financiamento, né, for escasseando, né, realmente vai ficando mais difícil, né?